Hoje eu vou falar sobre um paper de 2006 no campus Saba, Osmar Pinto e Ballarotti, sobre as formas de onda da corrente contínua e propriedades das componentes M nos raios nuvem-solo negativos. Bom, foram 400 raios nuvem-solo, foram encontradas 63 correntes contínuas longas e 345 M nessas 63 correntes contínuas. Esses raios, eles foram gravados através de uma câmera Red Lake 8000S Motion Scope com uma taxa de aquisição de 1000 frames por segundo em São José dos Campos e em Cachoeira Paulista. Os dados, as imagens da câmera foram sincronizadas com os dados de GPS e foi também usado a rede Hindati. E a eficiência da rede ela já tinha sido descrita anteriormente no último paper do Ballarotti, que a gente viu. Bom, existem 3 formas de transferência de cargas do raio para o solo. A primeira é a descarga de retorno, a segunda é a corrente contínua e a terceira é a componente M. Esse paper ele vai tratar da corrente contínua e da componente M. Sobre a corrente contínua, a gente definiu a muito curta nos últimos papers que a gente viu. A muito curta, ela tem duração entre 3 e 10 milissegundos. A curta, ela foi definida por Shindo e Yuma e ela tem duração entre 10 e 40 milissegundos. E a longa tem duração maior que 40 milissegundos e foi definida por Kitagawa e Duke. Bom, a gente também viu no último paper do Ballarotti 2005, que 28% dos strokes são seguidos de um desses 3 tipos de corrente contínua. Bom, o valor da corrente contínua é estimado em 100 amperes, variando entre 30 e 200 amperes. A transferência de carga estimada é entre 10 coulombs e 20 coulombs. Essas estimativas elas são feitas assumindo que a corrente contínua ela é realmente contínua no tempo. Aqui a gente consegue ver a corrente devido a uma descarga de retorno, e aqui a corrente contínua, a corrente associada à corrente contínua. A gente pode ver que aqui ela é contínua, realmente. Na verdade, você estava querendo dizer que ela é constante, né? Constante, é isso. Constante. Muito obrigada. Porque contínua é quando ela não se interrompe, né? Uhum. Beleza. É verdade, obrigada. É. Bom, as componentes M, no vídeo, ela é caracterizada pelo aumento da luminosidade do canal enquanto ocorre uma corrente contínua. Então, a gente vê o canal aceso e vê uma intensificação da luminosidade desse canal enquanto ele ainda está aceso. Então, a diferença entre as componentes M e as descargas de retorno é que para ocorrer a descarga de retorno, o canal ele tem que estar apagado já. A gente não consegue mais ver luminosidade nesse canal. Então, a gente fala que a corrente no canal cessa. E a componente M ela ocorre enquanto o canal ainda está aceso. Então, enquanto ainda tem corrente nesse canal. Bom, quando a gente traça um gráfico de luminosidade por tempo, a gente vê nesse primeiro pico é o da descarga de retorno. A gente vê a luminosidade aqui saindo do zero, de perto de zero, e vocês podem perceber aqui que a luminosidade ela demora a voltar para zero, e esses outros picos que acontecem aqui enquanto existe luminosidade, esses picos são as componentes M. Esses picos eles podem ter correntes de alguns quiloamperes, e isso é comparável a pequenas descargas de retorno, e a transferência de carga típica é de 0,1 coulomb a 0,2 coulomb, segundo Rakov e Ullmann. Bom, o trabalho ele vai comparar os resultados que é obtido através das câmeras, né,
com trabalhos já feitos sobre componentes M e corrente contínua, usando o campo elétrico e usando medida direta de corrente no canal, feita porque eles fizeram essa medida direta usando raios trigados com foguetes, né? Bom, então a gente vai usar o trabalho do Tutapilho para comparar as componentes M ao longo do trabalho e o trabalho do Fischer para comparar a forma de onda da corrente contínua. Bom, para análise de dados, os vídeos eles foram analisados usando um algoritmo IDL, baseado no resultado que o Diehendorf teve em 2003, onde ele acha uma relação muito boa entre luminosidade e corrente, né, que esse R quadrado, um R quadrado de 96%, ele indica que esses dados eles estão muito bem relacionados na luminosidade e corrente. Então, baseado nisso, a gente pode analisar a luminosidade do raio e inferir alguns resultados sobre a corrente dele. Então, os dados foram analisados usando um algoritmo IDL. Então, aqui a gente tem, nesse quadrado A, a gente tem a imagem de um raio, né? Eles excluíram os pixels saturados, que são os pixels que bate 255 de valor, e removeram o fundo. Então, eles usaram essa área B, chamada área de calibração, e consideraram isso aqui luminosidade de fundo. Esse valor médio de luminosidade de fundo foi subtraído de todas as outras imagens. É bem parecido com o algoritmo que a gente usa hoje para analisar a luminosidade. Bom, a relação entre luminosidade e valor de pixel, ela é dada pelo manual da câmera, e essa relação ela foi testada usando dados de raios trigados e um sensor de luminosidade mesmo. Então, a partir dos valores que foram obtidos, a gente consegue ver, foi feito um fit exponencial, e a gente consegue perceber que a relação dele é de 97%, é uma relação muito boa. Então, a gente consegue seguir com a análise de pixels da imagem. Bom, para começar, foi feito um estudo das formas das ondas das correntes contínuas. E esse estudo ele vai ser, como eu falei anteriormente, comparado com os resultados de Fischer 93. Então, para obter as formas de onda que o Fischer obteve em 93, ele usou, o autor usou 30 raios trigados com corrente contínua maior que 10 milissegundos. O autor conseguiu, nesse trabalho, 4 formas de onda para raios trigados. A gente vai falar delas daqui a pouco, mas são essas daqui. O tipo 1, que tem um caimento quase exponencial. O tipo 2, com uma pequena curva. O tipo 3 tem uma curva com um caimento mais longo. O tipo 4 é uma curva e se mantém constante. Bom, das 63 correntes contínuas desse trabalho, elas apresentam as 4 formas de onda que o Fischer apresenta em 93, mais 2 novas formas de onda. Essas 2 novas formas de onda, elas ocorreram nos raios naturais, mas não foram observadas nos raios trigados do trabalho de Fischer 93. Nesse trabalho, todos os tipos de corrente contínua apresentam componentes N. Então, do tipo 1 até o tipo 6, é possível encontrar componente N, mas no trabalho do Fischer, os tipos 2 e 4 não apresentam componentes N. Então, para os raios trigados, as formas de onda do tipo 2 e do tipo 4 não apresentavam N durante a corrente contínua. Bom, a forma de onda mais frequente na amostra desse trabalho é a do tipo 4, que é essa que se mantém bem constante no tempo. É do tipo 6, desculpa, que se mantém constante no tempo.
E essa é a forma de onda que não foi observada lá nos trigados, no trabalho do Fischer. Para o trabalho do Fischer, para os raios trigados, o tipo de onda mais comum era essa com caimento quase exponencial. Bom, uma explicação para essa diferença entre a forma de onda mais comum entre o raio natural e o raio trigado, primeiramente foi considerada a distância entre o raio e a câmera e o raio entre o raio e a câmera, mas esse argumento não foi suficiente porque essas distâncias não eram muito diferentes do que o Fischer teve no trabalho dele. Sim, aqui tem a distribuição da distância por tipo de forma de onda da corrente contínua. Bom, a tabela 2 ela vai comparar os resultados que foram obtidos nesse trabalho e no trabalho do Fischer. Então, aqui a gente tem os tipos de onda, de 1 a 6, a descrição desses tipos de onda. A gente pode ver que a maior porcentagem para o Fischer foi a primeira, que é um decaimento mais ou menos exponencial, enquanto que para os raios naturais, a forma de onda mais presente foi o de platô de baixa intensidade, corresponde a 35%, e que essa forma de onda ela não foi observada nos raios trigados. Tá, gente. Volta na figura anterior, só um pouquinho. Aí no fundo, você chama-se isso aí é chamado teste de análise de sensibilidade, um nome bonito para esses gráficos assim. O que você faz? Você quer saber se, por acaso, algum dos tipos de corrente contínua, que decai rápido, que tem um Korkov, sei lá o quê, se elas acontecem mais porque os raios estavam mais perto ou porque estavam mais longe, entendeu? Então, se a distância influiu na presença de um tipo de corrente contínua. Por que poderia ter influído? Porque quando está muito longe, eu não enxergo já o final, então só aparece a primeira Korkov. Ou quando está perto, eu enxergo muito intenso a primeira parte, não a segunda. Então, quando você faz esse tipo de análise, é mais para checar se as coisas estão bem, se não estou pegando um dado que é viciado, porque esses que... vejo que o tipo 1 só acontece perto, o tipo 6 só acontece longe. Então, deve estar em relação com a distância. A relação com a distância é a capacidade da câmera de analisar as coisas, entendeu? Então, esse tipo de análise dos dados é interessante para você confirmar que você não está falando bobagem, não está favorecendo um tipo em detrimento do outro. Você não está enviesado. Né? Enviesado, exatamente. É como se eu, por exemplo, fosse medir, agora estou falando de eleição, né? Fosse medir quem tem preferência de candidato só no Nordeste ou só no Sul. Então vai dar mais um presidente ou outro, presidencial ou outro, porque eu fui só num lugar, não fui em todo o Brasil. Então, esse tipo de análise estatística, né, ela fica viciada se você não faz uma amostragem uniforme. E aí, quando você... Então, é muito bom para vocês, nas suas análises, quando for estatística, principalmente a Paola, olhar se os dados não estão viciados. Se nessa tempestade aconteceu as coisas assim porque ela estava muito perto ou estava muito longe, então é bom sempre dar uma checada, se tiver a distância dos raios, dar uma checada quando eles aconteceram ou qualquer outro fator que possa influir o seu resultado. Distância pode influir porque você pode ter muita chuva na frente da corrente contínua, então você está dizendo, essa tempestade não teve corrente contínua. Não foi que a tempestade não teve corrente contínua. Estava muito longe, então tinha muita chuva, então você só via o return stroke, a corrente contínua não dava para ver porque estava muito longe. Então eu falei para a Paula, corta distâncias muito grandes, porque se você quer ter uma confiança de dados, usa dados perto, porque aí você sabe que você vai enxergar sempre corrente contínua, né? Quase sempre. Mas se você pega dado muito perto, raio muito perto, e você quiser analisar quantos pontos, quantos strokes teve o raio, por exemplo, você pode ter problema. Porque quando está muito perto, um raio cai na frente da câmera, o outro cai atrás.
Então, aquilo que tinha 2 strokes só veio um stroke. Você vai dizer, esse raio teve um stroke. Por quê? Porque o raio está tão perto que um primeiro stroke caiu na frente da câmera, o segundo caiu atrás da câmera, você não viu. Foi um clarão, achou que era intracaul. Então, a análise da distância dos seus dados importa para você fazer a análise. Então, nesse caso, as tempestades estão pertas, você vai ter problema com multiplicidade. Vai se você usar só câmera, mas se você usar campo elétrico junto, o campo elétrico sempre pega o return stroke se ele cair na sua frente ou cair atrás. Isso aí a câmera confirma, isso aqui é um stroke mesmo, não é uma M, que às vezes fica na dúvida no campo elétrico se é uma M. Entende? Esse tipo de análise dos dados, não estou falando de análise de resultado. Isso aí, esse gráfico não é uma análise de resultado, né? Não é um resultado do paper, é uma análise que garante que o paper está ok, não está falando bobagem. Aquele outro gráfico também, de como é que os pixels se relacionam com a luminosidade, etc. É uma análise de confiabilidade da instrumentação. Tá vendo? Está seguindo o que a câmera está dizendo. Então, beleza. Bom, beleza. Ok. Pode ir em frente aí, obrigado. E Taj, Oi. no caso, essa análise da distância só consegue com a rede, né? No caso, eu acho que foi a Rindate que dá a distância, né? Ou tem uma outra forma? Isso. Foi com a Rindate. Tá ok. Tá. Bom, agora sobre as componentes M. Então, como eu disse anteriormente, foram identificadas 345 componentes M naquelas 63 correntes contínuas que a gente estava analisando antes. Devido à resolução temporal da câmera, a câmera estava programada a 1000 frames por segundo, então a resolução temporal dela é de 1 milissegundo cada frame. O mínimo intervalo de tempo observado entre uma M e outra foi de 2 milissegundos. Então, se duas M's ocorreram num intervalo menor que 2 milissegundos, não era possível observar com a resolução temporal que a câmera tinha. Para estudar as componentes M, a gente vai precisar entender um pouco as siglas que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse ΔTRM, ele é a diferença de tempo entre o início do return stroke e o início da componente M, da primeira componente M que a gente está analisando. TM é o tempo da M, o tempo de duração dessa componente M, e ΔTM é o intervalo entre uma M e outra. A partir de agora, a gente vai fazer a análise observando os resultados do Tutapiliu 95. Porque o trabalho do Fischer foi em relação às formas de onda da corrente contínua. O Tutapiliu estudou as componentes M, usando raios trigados e usando medida direta e raio trigado. Então, olha só, o tempo entre a descarga de retorno e a primeira componente M teve uma média de duração de 42 milissegundos. Teve um valor de 42 milissegundos entre a descarga de retorno e a primeira componente M. Enquanto que para o Tutapiliu foram de 9 milissegundos, 9,1. O intervalo entre M's teve, em média, 11 milissegundos, enquanto que para o Tutapiliu teve 4,9 milissegundos. E a duração da M tem uma média geométrica de 4,8 milissegundos, enquanto que para o trabalho com raios trigados, a gente teve uma duração de 2,1 milissegundos. Bom, aqui a gente tem a distribuição do intervalo entre M's. Na nossa amostra, 90% dessas M's, elas ocorreram com menos de 60 milissegundos entre uma e outra, tá? Ocorreram nessa região. Isso condiz com o resultado dos raios trigados, que foram 64 milissegundos. Então, 90% ocorreram nessa região.
E aqui a gente tem a distribuição, onde a gente observa que a maior parte dos intervalos eles ocorreram entre 50 e 10 milissegundos. Desculpa, entre 5 e 10 milissegundos. Bom, essa diferença, né, mesmo que os resultados sejam parecidos, a gente tem 90% da amostra ocorrendo com intervalos entre 60, com menos de 60 milissegundos e com menos de 64 milissegundos nos raios trigados, a gente tem uma média geométrica diferente para os resultados. Isso se dá porque 50% dos dados dos raios trigados tinham duração de menos de 2 milissegundos. E nos nossos dados, nos dados desse trabalho, apenas 10% da amostra tinha duração de 2 milissegundos. Então, a diferença entre as médias geométricas, ela vem dessa distribuição da amostra que a gente tinha inicialmente. Bom, 80% das componentes N, ocorreram em menos de 150 milissegundos após o return stroke. Então, nessa região, a gente tem 80% das componentes M acontecendo. Então, teve um return stroke e 80% ocorreram entre 0 e 150 milissegundos após o return stroke. Então, aqui está a distribuição. A gente vê que eles ocorreram com maior frequência entre 10 e 20 milissegundos após o return stroke. A descarga de retorno. Bom, esse gráfico, ele analisa a ocorrência em porcentagem, né, em comparação com a porcentagem de tempo desde a descarga de retorno. Então, a gente vê que ela tem um comportamento quase exponencial, né, com uma relação de 99%. 25% das componentes N ocorreram nos primeiros 10% da corrente contínua, que aqui teve o return stroke, então 10% de corrente contínua, a gente vai ter 1/4 de componente M acontecendo nesse período. E 75% das componentes M ocorreram na primeira metade da duração da corrente contínua. Eu não sei se está claro, mas aqui está um pouquinho confuso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Então, 75% das M, elas ocorrem nesse espaço de tempo decorrido desde a descarga de retorno. Ou seja, as correntes contínuas, elas costumam acontecer logo depois do return stroke, né? Uhum. Você Isso tem 1/4 de todas elas acontecendo em 10% de duração da corrente contínua. Então, a gente teve que fazer uma padronização da corrente contínua. Chamava, por exemplo, se ela teve a corrente contínua podia ter 100 milissegundos, podia ter 10 milissegundos, podia ter 50 milissegundos. A gente chamava tudo isso de duração 100% de cada um, e via em que trecho acontecia a corrente contínua. Então, você divide tudo pelo valor do total da duração, né? Durou 1 segundo, então 10% vai ser 100 milissegundos. Então, 1/4 delas aconteciam nos 10% dessa corrente. Isso foi um trabalho do Leandro Zanelli, que foi chinês. Tinha que ficar contando quantas M's tinham ao longo de cada corrente contínua e dando tempo de cada um, e aí calculava quantos aconteciam dentro dos 10% iniciais, quantos aconteciam na primeira metade. E aí, na verdade, ele fazia para cada intervalinho, né? 0 a 10%, 10 a 20%, 20 a 30%. Ele contava quantos M's tinha, né, do total da corrente contínua, e aí fazia esse gráfico aí, que você mostra um decaimento exponencial. Eu nunca vi, depois que esse paper foi publicado, eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Não teve mais nenhum paper com um formato de corrente contínua ou de distribuição de M composto. Nenhum. E esse paper é de 2007, né? 2006. 2006, 6 ou 7. Então, ou seja, passaram aí 15 anos.
E é um Tá, mas paper... eu acho que o grupo fez outro, professor. Esse é o dos negativos, tem um dos positivos mais para frente. Isso. Ele fez primeiro para negativo, pegou a técnica, vamos dizer assim, e aí ele repetiu para os positivos. Só que quando ele chegou nos positivos, teve uma controvérsia. Por quê? Porque as pessoas falavam, inclusive o Mazur, Ivan, ele tascou o pau em cima e falou, não, no positivo não tem M-component. Você está falando de M-component de positivo? Positivo não tem M-component. Por que não tem M-component? Porque as M-componentes são causadas por líderes de recuo na extremidade negativa que está lá dentro da nuvem. E no positivo, não acontece porque eu falei o contrário. Dentro da nuvem está o líder positivo para esse caso aqui, então lá ocorre os líderes de recuo. Mas quando a gente fala de líder positivo tocando o solo, dentro da nuvem está o negativo, e no negativo não ocorre líder de recuo, então não tinha como ter componente M. Exatamente. Então ele falava, ele é adepto de M-component e descarga subsequente é consequência do recoil leader. Se não tem recoil leader no raio positivo, que tem o líder negativo lá em cima na nuvem, se não tem o recoil leader lá em cima, recoil leader positivo, né, que retraça o negativo, se não existe, então não pode ter. A gente não pode falar nem de líder, descarga subsequente positivo, nem pode falar de M-component em raio positivo. E a gente fala nas duas coisas. Aqui a gente fala de M-component, né, em positivo. Então ele não gostou muito, mas é um dos papers, está entre os papers mais citados nossos. O negativo e depois vem o positivo, são os papers mais citados. E agora a gente tem que estar falando de return stroke subsequente positivo, que existe a possibilidade de ter um primeiro return stroke e usando o mesmo canal, um segundo return stroke. Então, a gente já tem um caso, uns dois casos lá no Utah, tem uns casos no Brasil, tem um chinês aí com os casos, a gente está juntando isso aí para dar um paper. Tem o caso do Ivan é um pouquinho diferente, mas é interessante, né? Você começa a entrar, fazer estatística é uma coisa que não deveria existir, né? M componentes de positivo. Não sei quem que vai falar sobre M componentes de positivo. Eu vou falar na frente. Você vai falar depois? Você. Tá. Depois eu acho que ficou para bem depois, mas eu vou. Tá. Então, esses dois papers estão entre os mais citados. Tem bastante citação mesmo. É interessante. Mas ninguém mais fez nada sobre isso. Olha aí, Eu vou Paulo. fazer, né? Paulo. Eu vou fazer para entrar nuvem. Então pode fazer para entrar nuvem. Você pode fazer um estudo semelhante para entrar nuvem. Bem parecido. Eu acho que o Antônio comentou comigo, até a gente pode conversar com ele amanhã, mas ele comentou comigo que estava revisando um paper dos chineses mesmo, sobre M-components, que eles colocaram, nomearam, mais de 40 M-components, se eu não me engano. Então eles falaram, de porque brilha tanto, é a número 1, se brilha tanto, é a número 2, assim por diante. Aí ele falou que estava revisando um paper desse só sobre componente M lá dos chineses. Uhum. Certamente cita esses papers. Né? Quase todo paper que fala de componente M cita ou esse aí que você está apresentando ou o próximo que é de positivo. A gente achou, olha, naquela época a Atmospheric Research era uma revista mais ou menos. E hoje é uma das principais, tanto quanto o JGR, GRE, está bem cotada essa revista. E a gente achou que não ia dar muito resultado isso aí. Mas foi surpreendente a repercussão que teve. E o Leandro estava fazendo mestrado ainda, quando ele escreveu esses papers, os dois papers. Né? Eu acho que ele estava acabando o mestrado, e o outro ele estava já no doutorado, e falei, escreve aí, ele escreveu, e eu mexi, foi. Muito bem, em frente. Certo.
Mais de 90% das componentes M duram menos que 10 milissegundos. O pico de ocorrência, ele ocorre aqui entre 4 e 6 milissegundos de duração. As componentes M com menos de 10 milissegundos, como eu expliquei anteriormente, elas não foram detectadas devido à resolução temporal da câmera, que é de 1 milissegundo cada frame, né? Então, lembra que para você medir alguma coisa, você precisa ser 2 vezes mais veloz que aquela coisa, né? Você tem uma frequência veloz, que quer dizer, uma amostragem 2 vezes mais rápida. Então, se eu quero medir alguma coisa na ordem de 1 milissegundo, eu preciso amostrar com meio milissegundo. Eu quero pelo menos, quanto mais melhor. Então, hoje, naquela época da câmera rápida, fazia 1 frame por milissegundo. Então, o espaço entre um frame e outro era 1 milissegundo, fazia 1000 imagens. Então, não dava para ver nada abaixo de 2 milissegundos. É o dobro, né? Que você consegue ver. Então, se você está mostrando com 1 milissegundo, você consegue ver nada, não consegue ver nada abaixo de 2 milissegundos. Porque se eu vejo, esse item durou 1 milissegundo. Não dá para saber exatamente quanto durou se eu não tenho uma amostragem mais rápida. Hoje daria para fazer esse gráfico muito melhor, né? Porque a duração da M, a gente consegue ver, inclusive a gente consegue ver o canal aceso, aí você vê a reflexão, né? Você viu várias vezes no IC, né? O recoil vindo, bater no chão, ou dentro da nuvem, ou no intracloud, bater na ponta do intracloud e voltar, não é isso? Isso é uma M, certo? No chão, no nuvem solo, você vê ele bate no chão e volta pelo canal. Hoje a gente está vendo a corrente M acontecendo na reflexão do canal, bate e volta. Tal a amostragem. Antes era 1000, hoje a gente faz com 40.000, 40 vezes mais rápido. Então, a gente veria, esse gráfico ficaria muito melhor analisado. Né? Sim. Mas dá para ver que não tem muitos menores que 2 milissegundos, né? Não tem. É 10%, acho que 34, 35 M. Tá. Beleza. Bom, E Taj, então... Oi. você pode só repetir? Porque eu não entendi, já que não teve detecção dos menores de 2 milissegundos, por que tem essa primeira barrinha que vai até 2? Não entendi. É porque tem os de 2. Aqui tem os que duram 2 frames, sabe? Ah, entendi. Então, toda essa barrinha seria o de 2, né? Isso. Ah, ok. Foram 10% da amostra que tiveram duração de 2 milissegundos. De 2 frames apenas. Ok. Bom, a duração máxima aqui foi de 21 milissegundos. Para o trabalho dos raios trigados, foram de 16 milissegundos a duração máxima deles. Quando eu falo do pico de ocorrência, que é entre 4 e 6, então 30% da amostra está nesse pico aqui. Então, a gente tem uma frequência muito maior, entre 4 e 6 milissegundos de duração. Bom, tem um problema aí, que volta um pouquinho no gráfico, é que quando você fala de uma duração de uma M de 20 milissegundos, imagina o canal fazendo assim, aumentando e abaixando. Então, é difícil, a gente tinha esse problema, a gente não sabia se era uma corcova na corrente M, ou se era era uma corcova na corrente contínua, ou se era uma componente M. Volta lá naqueles gráficos lá da forma da corrente contínua. Esse trabalho foi duro, porque exatamente aí, por exemplo, o tipo 3? Pode ser o tipo 2, por exemplo, pega o tipo 2. Essa primeira corcova aí, que depois uma setinha, é uma componente M ou é o formato da corrente contínua, entendeu? Porque poderia ser uma componente M de 10, 20 milissegundos.
A segunda Korkova aí, lá em 50, 60, 70 milissegundos, nesse gráfico do tipo 2. Né? Tipo 2. Essa segunda Korkova aí, essa aí. Essa aí é uma M ou é uma flutuação da corrente? Entendeu? Até onde eu posso dizer que é M, até onde eu posso dizer que é uma flutuação da corrente contínua. Por exemplo, no tipo 4, todos esses pulsos aí iniciais, esses pulsos mais magrinhos, são M, não tem erro. Mas essa Korkova aí, ela é um M ou é uma... É difícil você separar uma Korkova de uma corrente contínua de uma M. O que é uma M? Até onde dura uma M? Então, a gente teve que... Oi? 3 Korkovas. Tem 3 Korkovas, mas tá cheio de M em cima. E tem uma coisa pior. Volta nos gráficos para trás aí. Mais. Aí. Olha lá. As setinhas indicam exemplos de corrente M, certo? E aquelas entre os 50 milissegundos e os 60 milissegundos, tem um toquinho ali. Será que é uma M? Entendeu? Até que altura eu considero uma M? Né? Que mudança na luminosidade eu considero M? Se um dentinho pequenininho lá, então eu começo a achar um monte de M em tudo quanto é lugar, se eu ficar pegando abaixo, uma variação muito pequena. Por exemplo, lá em 120 milissegundos, tem um dentinho ali, né? Aí, aqui. 120. E aí, depois do final, ali, na descida da final, aí isso é uma M? Complicado. Então, se a gente tem que adotar um critério, só vai ser considerado M se tiver tal luminosidade, variação de tal luminosidade. E para distinguir entre M e variação da corrente contínua, porque a M seria provocada por um recoil leader, a gente sabe disso, que é uma M, né? Ela é provocada por um recoil leader. O recoil leader ele não dura 20 milissegundos. Então aqueles M components lá de 20 milissegundos provavelmente não é uma M. Está errado. Deve ser uma variação longa na corrente contínua, né? Entendeu? Mas nessa época aí não havia não estava muito claro as coisas, né? Mas entendeu que você precisa, no estudo, você precisa adotar critérios para distinguir e deixar claro qual o critério que você está usando. Eu estou considerando M se tiver mais de 2 ou mais milissegundos. Eu só estou considerando M se... Então, todo estudo tem uma limitação, né? Que é a limitação da instrumentação. Isso é um típico exemplo de um trabalho difícil de pôr limites nas coisas. A gente pensou bastante nisso, para definir as coisas. E certamente tem erros, né? Todo trabalho científico, algum erro ele pode ter, porque não é erro, é limitação, na verdade. Erro é quando você faz coisa errada, né? Mas limitação do instrumento que você está usando. Então, não dá para... você tem que, algumas coisas você tem que estimar. Né? Não pode ter umas coisas chutadas, né? Ou erradas mesmo. Né? Em vez de 5, era 50. Errou. É por isso que é bom revisitar esses resultados também, né, de acordo com a evolução dos instrumentos que a gente tem. Sim, é possível refazer isso aí, instrumento melhor, com campo elétrico, olhar como é que essas M's aparecem no campo elétrico, tentar caracterizar pelo campo elétrico. Aí vem o Wendler e usa inteligência artificial para saber se é M, se não é. Dá para usar. Dá para você, como é que eu distingo esse treino a máquina para saber se é M ou se é return stroke. Tá? O tempo de subida do M e da return stroke é bem diferente. Então, a gente poderia treinar qual o tempo de subida de uma M, né? Pelo campo elétrico, sempre vai ter erros, não tem jeito. Mas dá para chegar mais perto do que a natureza, na verdade. Né? A verdade, ela é possível, ela existe. Não é que a verdade é relativa, como alguns falam, né? Tanto faz, se você pensa assim, pensa assim. Na verdade, ela existe. O problema é, às vezes, não conseguir chegar nela por limitação ou de instrumento ou de cabeça. Falta de experiência, as coisas
vou evoluindo um pouco. Né? Beleza. E, professor, eu já ia lhe perguntar, eu estava só esperando você terminar a explicação, porque depois, conforme ela foi explicando, que eu prestei mais atenção, que tudo isso é com base na luminosidade, né? Mas eu Sim. poderia fazer tipo, exatamente as mesmas considerações com o campo, ou seria possivelmente bem diferente? Poderia, só que você tem que treinar a cabeça e a vista de identificar M no campo, que não é muito simples. Na luminosidade é mais fácil do que o Tem Na campo. trabalho de luminosidade... M com campo elétrico. Oi? Verdade. Aí, É porque ele pode dar uma olhada. Trabalho de M com campo elétrico. exatamente. O Totapilil, o Rakov, eles usaram o campo elétrico para identificar ele. Ela tem um formato de anzol, né? Hook shape. Um negócio assim. E daria para ir atrás. Uma outra coisa que eu queria, antes de esquecer, é a calibração luminosidade pixel. Dá uma olhada naquela curva lá que ele fez. É isso. Que tem calibração. Essa aí. Exatamente. Mais para próximo. Aí, não sei se ficou claro, o que a gente fez é pegar para saber a luminosidade. Será que a luminosidade tem a ver com o valor do pixel? Então, você pega o pixel vai de 0 a 255, né? E será que a luminosidade é linear, é proporcional ao pixel? Então, a escala de luminosidade que uma descarga tem é proporcional ao valor do pixel? Então, a câmera ela converte a luminosidade que chega nela num valor de pixel. Só que como é que é essa conversão? É linear? Se a luminosidade é x, o valor do pixel é y. Mas se for 2x, vai ser 2y ou vai ser 4y? Se for 3x, vai dar 6y ou vai dar 3y? Entendeu? A relação entre pixels e luminosidade L e px, que é o valor do pixel. Então, a câmera já dizia que era exponencial. E o que a gente fez? A gente pegou um sensor óptico que tinha numa dos raios trigados, lá em Cachoeira Paulista. A gente estava usando tinha um sensor óptico. Aí a gente pegou o valor que o sensor óptico dava e relacionou com o valor do pixel da câmera. E deu essa curva mesmo exponencial, esse ajuste. A gente usou esse ajuste exponencial para transformar o valor do pixel da câmera para a luminosidade, coisa que a gente não está fazendo, né? Não. Nos seus estudos, a gente usa valor de pixel como luminosidade direta, certo? Isso. Só que pode, quer dizer, é uma indicação, mas se você quiser recuperar a luminosidade mesmo, pode ser que seja linear, dependendo da câmera. Pode ser que seja exponencial, nesse caso. Nesse caso, nessa câmera. Precisa ver o manual dos Phantoms, né? O manual dela talvez diga qual que é a relação entre luminosidade e pixel. Outra coisa que a gente podia fazer é fazer em laboratório mesmo. Põe uma luminosidade lá conhecida, mede a luminosidade com um fotômetro, e aí vê quanto dá o valor do pixel na câmera. E aí vai pegar uma lâmpada assim, vai aumentando o valor dela. Só que lâmpada tem um espectro também, e o sensor responde diferentemente para diferentes frequências, né? Tem aquela curva do sensor, que é para cada frequência, você tem uma resposta, que até perguntaram para a Paola. O Cristiano perguntou para você, Paola, fator, como é que é? Eficiência quântica. Isso mesmo, eficiência Exatamente. quântica. Qual que é a eficiência quântica dessa câmera? E a Paola... Meu Deus! Foi bem assim mesmo. Então... Parece que tinha tirado uma pedra. Né? Então, é bom também olhar isso aí. Entre nós quatro aí, uma hora a 5, tem que dar uma olhada nisso um dia, né? Eficiência quântica, isso aí tem nos manuais. Professor, Oi. Só para ver se fica um pouco mais claro para mim, porque quando eu estou lá na câmera, tem toda aquela matriz de pixels, né? Então, quando dá uma componente M,
eu vou ter vários valores para aquela mesma M, né? Porque ela não existe só dentro de um pixel pequenininho. E esse sensor óptico, ele me dá uma resposta parecida de uma matriz também? Como que ou é só um valor para o É só um evento? valor para integrado em todo o cone divisado do sensor. Vamos dizer assim. O visor está vendo tudo que está na frente dele, vai integrar tudo num valor só, num número só. É Aí integrado. tem que integrar o da câmera também, Aí você todos os tem, pixels. exatamente, teria que integrar todos os pixels. Ok. Aqui no Exatamente. trabalho, acho que ele compara com a média É, pode dos ser, pixels da imagem. pode ser. Aí isso eu também não faço no meu, eu pego o total. E vejo que deu bem parecido com o manual, né? Uhum. Sim. Bonito. Esse trabalho foi cuidadoso. Você vê que ele checou as distâncias, checou qual que era a calibração do sensor. É a primeira vez que a gente está fazendo medida de luminosidade por câmera. A gente estava querendo dizer, ó, isso aí é luminosidade e corrente é proporcional. Tem um trabalho lá da Áustria, onde eles põem média corrente e média luminosidade. Fala, a luminosidade é proporcional à corrente. Então, a gente se baseou nisso, mas como eles estavam usando sensor de luminosidade, a gente estava usando câmera, precisava saber qual é a relação entre uma coisa e outra. Como é que a minha câmera, a relação entre o valor do pixel e a luminosidade, qual é a relação entre uma coisa e outra? Corrente e luminosidade está relacionado. Agora, como é que luminosidade e pixel se relacionam? Eu preciso... Isso está relacionado com isso. Agora, como é que isso está relacionado com isso? Então, eu tinha que fazer essa parte, porque eu estava usando o pixel. E aí, ele fez isso aí. Fez isso aí. Entendeu? Sim. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Eu acho que esses papers, assim, estão dando uma noção de cuidados que precisa ter. Às vezes mais, às vezes menos. Né? Depende do que você está fazendo. Agora não daria para fazer essa questão da distância com intranuvem de forma nenhuma. Não sabe a distância do trânsito. A menos que você tenha LMA. Aí, mas Certo. intranuvem é o bichinho safado, porque ele vai estar parte por trás da nuvem, das gotículas de água, ele não está exposto direto à câmera, né? Se bem que o cloud grau também vai ter chuva, pode ter chuva entre você e o raio. Certamente tem, né, na maioria dos casos. Qual que é o último slide que a gente não deixou você apresentar ainda? Professor, rapidinho. Pode falar. Tipo assim, por exemplo, uma rede de localização, ela estima a corrente pelo campo, ela mede o campo. Não existe uma equação, um método de fazer uma estimação dessa pela luminosidade, já que é proporcional. Eu não tinha essa noção forte que era proporcional. Não tem como fazer uma tentativa parecida, é muito diferente o valor. Você vai ter um valor de luminosidade para cada momento da tempestade, conforme a chuva que tiver na sua frente. Esse é o problema. Se tiver muita chuva, você vai ter pouca luminosidade, você vai dizer que o pico de corrente é baixo. Se tiver muita chuva, então, aí passou 10 minutos, a chuva diminuiu, zerou a chuva, você vai ver muito mais luminosidade porque não tem chuva e você vai dizer que o pico de corrente é maior, entendeu? A luminosidade varia com a chuva que está entre você e o raio, entre a câmera e o raio. Ok. E a chuva atrapalha pra caramba a luminosidade, porque imagina, eu sou um raio de luz, eu tenho que entrar numa gotinha. Na hora que eu vou tentar entrar numa gotinha, eu já tenho sofro reflexão na primeira borda, que é uma mudança de meio, ar líquido. Então, tentei entrar na gotinha, já refletiu uma parte, uma boa parte, reflete. Aí entra na gotinha, quando vem para a segunda camada, dentro da gotinha, ele reflete de novo, porque ele está mudando de meio, saindo do líquido e indo para o ar. Vai refletir de novo. Aí ele passa, entendeu? Sendo que dentro do líquido ele vai colidir com uma série de partículas também que vai espalhar a luz para todo lado. Então, uma gota de água já diminui a luminosidade. Quando você tem chuva, você tem milhões de gotas de água, talvez bilhões de gotas de água, entendeu? Entendi. Seria... Por isso que às vezes não dá nem para ver corrente contínua. Você vê que teve um return stroke lá, às vezes nem o canal do raio você vai ver só um clarão.
A dificuldade também em achar o intranuvem, que era descarga de retorno atrás de nuvem, né? Que não dava para ver nada e Exatamente. complicado. Você pensa que é um intranuvem, que nada, é um return stroke lá na casa do chapéu. Tudo bem, Ed? Tudo bem. Bom, o último slide é um resumo dos resultados obtidos no artigo. Certo. Bom, então inicialmente a gente tinha 400 raios no lençol negativo. Deles foram tirados 63 correntes contínuas e nessas 63 correntes contínuas foram encontradas 345 componentes M. Foram identificados mais 2 tipos de forma de onda de corrente contínua, totalizando 6. Então, a gente tinha 4 já estipulado pelo trabalho do Fischer, em 93, e esse trabalho ele identificou mais 2 tipos. Então, são 2 tipos de forma de onda que existem para os raios naturais e não existem nos raios trigados. O tipo mais comum nos raios naturais é aquele platô de baixa intensidade, onde a gente não vê nenhuma curva muito... A gente não vê muitas cocovas, a gente só vê um patamarzinho, como se fosse um degrauzinho. As componentes M duram em média 4,8 milissegundos e o intervalo médio entre elas é de 11 milissegundos. A maior parte das componentes M ocorrem durante a primeira metade da corrente contínua. A gente viu que 75% das componentes M ocorrem logo no início da corrente contínua. E a duração da componente M em raios naturais, ela tende a ser maior do que nos raios trigados, né? Isso foi feito em comparação com o resultado do trabalho do Tuta Prio. E é isso, gente. Muito obrigada. Show de bola. E Tade, seria, não sei, o professor pode me corrigir, não sei até que ponto seria interessante gerar, por exemplo, replicar esse paper, só que dando aquelas informações da duração do tempo da M, entre o stroke e a M, só que para cada tipo de curva, para cada um dos 6 tipos de CC, não sei até que ponto seria interessante diferenciar. Bom, esses 6 tipos de corrente contínua é uma coisa que nunca mais ninguém falou. Quando ninguém nunca mais fala uma coisa, talvez é sinal que não tenha muita importância. É justo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Então, eu não sei se vale a pena mexer nisso de novo. Agora, o que bombou foi tempo para acontecer a primeira corrente, primeira M, e o tempo entre as M's. Sabe por quê? Porque naquela época estava muito assim, estava muito à moda a coisa dos sprites. E os sprites eram gerados por return strokes positivos. Então, isso foi, na verdade, estou falando em relação ao segundo paper de M, que era positivos. Então, os positivos também tiveram uma grande repercussão das M's em raios positivos, porque às vezes ficava na dúvida, será que uma M pode gerar um sprite? Sabiam que eram os raios positivos que geravam sprites lá em cima. Só que havia um tempo entre o return stroke e a geração do sprite. Acontecia o return stroke, passava um tempinho e aparecia um sprite. As pessoas começaram a se perguntar se era uma M depois do return stroke que produziu o sprite. Aí esse paper foi muito citado, esse paper da M componentes positivos. Tá? Eu acho que essa estatística é mais importante. Não sei se vai melhorar muito usando as câmeras novas. Isso aí você tem que pensar assim, custo-benefício. Vai ter um custo fazer esse trabalho. O benefício vai ser bom, vai ser justificado, vamos dizer assim. Na verdade, o custo vai justificar o benefício. Se você tem muito custo e pouco benefício, não vale a pena fazer. Então, seria ver até que ponto vale a pena voltar nisso aí para
para refazer isso. Mas pode ser. Eu não seria fazer uma análise. Eu acho que comparar com o campo elétrico seria uma boa, porque esse trabalho ele só faz com ótico, com câmera. Uhum. Se a gente, agora que a gente tem muito campo elétrico, pegaria os casos bons de campo elétrico, de raios de correntes continuas longas, e me daria para ver a M tanto no ótico. A vantagem de ver M no ótico é que você sabe que é uma M. Como é que você vê uma M no campo elétrico? Se M é a intensificação do canal, né? A M é a intensificação da corrente no canal. Então, ela tem que brilhar mais quando passa mais correntes, brilha mais. Como é que você vai ver isso no campo elétrico se você não está enxergando o canal? Então, o mais confiável é a câmera rápida. Por isso que quando saiu esse primeiro trabalho com câmera rápida de M, acabou fazendo sucesso, porque ninguém tinha feito trabalho de M com câmera rápida. Não tinha como fazer. As câmeras rápidas quase não existiam por aí, gente trabalhando com câmera rápida. Então, quando a gente viu as M's com câmera rápida, as pessoas pegou aqueles trabalhos que só tinham ou era medida de corrente, então aí tudo bem, mas como é que você mede a corrente de um raio natural? Só no P1, P2 que a gente conseguiu medir corrente do raio natural, né? Você precisa de cair em cima de um edifício que esteja um sensor de corrente. Ou senão você vai partir para o raio trigado, que eram os dois trabalhos que estavam ali sendo comparados com o raio trigado. Porque raio trigado, você manda um foguete, você sabe que vai medir corrente, se o raio acontecer. O problema de você não consegue medir corrente de um raio que cai por aí. Se ele pode cair em qualquer lugar, você não tem medida de corrente. Tem que cair num lugar onde você tem medida de corrente, que é torre instrumentada, que é o P1, P2, que foram os sensores de corrente. Então, você pode ver corrente M componentes em torres instrumentadas para raio nuvem solo, para raio trigado, para raio ascendente, dá para ver, e dá para ver com a câmera rápida, né? Que é o bate-martelo. Isso aqui é uma M, porque olha a intensificação que está tendo na corrente contínua, que você está enxergando a corrente contínua. Então, o que poderia ser feito é estudo das M's, por exemplo, para raios ascendentes, né? Como é que são as M's nas raios ascendentes? Não sei se isso está feito naqueles papers, Paula, você sabe? Um paper lá de raios ascendentes, não sei se está. Se está feito análise de componente M? Em raio ascendente. Não, eu não li nada sobre análise de componente M, eu li só sobre a questão de multiplicidade. Você fez bastante análise com multiplicidade, intervalo entre os strokes, mas eu não lembro de componente M em paper de ascendente. Então, poderia ser comparado. Como é que são as M's nos ascendentes com relação nas correntes contínuas dos ascendentes, e as M's batem com as M's que a gente está vendo aí. Poderia comparar M com campo elétrico. M visto por high speed camera com campo elétrico. Pega uns 50 casos bons, faz essa comparação. Então, tem coisa para fazer. Professor, Fala. pode ser interessante verificar, né, o campo e a câmera, e aí, por exemplo, confirma na câmera, é M ou não é? É M ou é subsequente? Pô, é M, é subsequente. Aí talvez mede, né, olha para o campo e mede o tempo para a M anterior, o tempo para o stroke anterior, mede o crescimento 10 a 90%, mede a largura. Aí, não sei, é experimental, né? Quem sabe a gente encontra características que seja interessante para classificar e tudo mais. Sim. Tá vendo? Tem mais ideias. É só começar a mexer nos papers antigos. Sempre surge. Vai brotando o paper aí. Possibilidades que a gente tem. E dados já tem. Só analisar. Professor, Sim. até que ponto uma M pode... o acontecimento de uma M pode fazer com que uma subsequente não aconteça? Porque, por exemplo, a gente verificou aí que a maioria das M's ocorrem no início da CC, ok. Uhum. Só que aí eu digo, uma intensificação grande, numericamente mesmo, né? Eu não sei se o paper tratou da quantidade de pulsos M. Se eu Sim. tiver pulsos M bem intensos, pode Tinha fazer com que não ocorra uma quantidade de M subsequente? por corrente contínua também, né? Tá. No paper não, eu achei essa informação em outro lugar. E aí, Quantos 5M.
Isso. 5M por corrente contínua. Não tem isso nesse paper mesmo? Acho que está nesse paper, em algum momento. É só dividir o número de M's por corrente contínua. 365 por 44, não foi? 63. É só dividir, você vai ter um número de M's por corrente contínua. É, No dá caso, 5,5. 5,5. E para positivo dá 4 e pouco, acho. Coisa vai- Positivo dá 9. 9? Ah, mais. Tem mais corrente, mais M É. no positivo. Isso. Só que o número da amostra era menor. Hum. Fala, mas vai. no caso, professor, seria, no caso, tentar diferenciar uma comparação entre componente M e multiplicidade. Então, um raio que tenha uma intensificação de M muito mais forte que outro, necessariamente, no caso, possivelmente, vai ter uma multiplicidade menor do que o outro. Seria algo assim. Não sei. Porque a amplitude pode ser comparável, né? Um subsequente de um M. Pode, uma M pode Vai que descarrega. chegar, às vezes, a quiloampere. Então, geralmente chega a quiloampere, 2 quiloampere. Tem umas M's que são bem fortes. E elas poderiam funcionar, que você vê que tem, a Tachani começou o paper com 3 modos de transferência de carga. O return stroke, a componente M e a corrente contínua. São 3 modos de você trazer carga, transferir carga. Então, a M, ela também produz uma transferência de carga que pode ser significativa. E aí, muita M pode terminar o raio, não sei. Fizemos aí outra opção de estudo. É só começar a mexer, você cutuca começa a sair coelho da cartão. Começa a pular para fora.